Mas olha isso, é o primeiro ponto como visitante no Campeonato Brasileiro. O aproveitamento de 4%, 3 gols marcados, 13 sofridos, 7 derrotas, 1 empate. Mas, André, é uma campanha terrível, né? Mas chutou mais a gol. Foram 18 chutes a gol contra 13 do Criciúma. Efetivamente no gol, 10-4. E teve 60% de posse de bola. É o Fluminense tentando sair da lanterna, mas não tá conseguindo. Galera, antes de ir pro vídeo, eu quero falar pra vocês aqui da loja Inside Food Story. Aqui você consegue as melhores camisas aí, a camisa do time do seu coração e pelos melhores preços do mercado. E você pode ver aqui que tem frete grátis pra todo o Brasil. Na hora de fazer a compra aqui, você consegue até mesmo personalizar aqui, ó. Você consegue colocar seu número aí e o seu nome. Você pode colocar aí, ó, qualquer nome aí que você quiser. E também aqui o seu número, ó. E na hora de finalizar o pedido, se você quiser, você pode vir aqui e utilizar o cupom Futebol de Primeira. E ao aplicar o cupom aqui, você vai estar ganhando 5% de descontos. Então, se você quiser a camisa do time do seu coração, pelo melhor preço do mercado, o link tá aqui no comentário fixado. Não é mole jogar no Heriberto Rios também, né? Não, o Criciúma vem ganhando pontos importantes dentro de casa, vencia o jogo, né? O Fluminense até acabou finalizando mais do que o Criciúma, teve um começo bom, depois diminuiu o volume, mas assim, na situação que o Fluminense está, jogando fora de casa contra um time que é forte em casa, e esse time faz 1-0 com o gol do Mateuzinho, o Fluminense mostrou força para buscar um resultado, e é o que a gente tem falado aqui. A essa altura do campeonato, já empate para times como Fluminense, Corinthians, Grêmio, mesmo fora de casa, empates são ruins. O Fluminense tem que ganhar. Ah, mas no Heriberto Rios, não importa, o Fluminense precisa ganhar. Mas era um jogo que estava ali praticamente perdido pelas condições da partida. E o Fluminense conseguiu buscar um empate que talvez dê algum tipo de satisfação para o Mano seguir a transformação do time que ele vem fazendo. E o Fluminense mostrando alguns bons momentos, né? Tentando o ataque, até no momento que estava atacando, ele leva o gol do Mateuzinho no começo do segundo tempo, André. Talvez o Mano tenha dito hoje, ou ainda diga, hoje ou amanhã, que o importante era parar de perder. Ele tem essa frase, né? E não é um bom resultado, eu concordo com o Gustavo, mas o Fluminense vinha perdendo jogos em sequência, isso não pode continuar. E talvez seja o primeiro passo de uma resposta que o torcedor ainda não viu, né, completamente, nesse novo Fluminense, com outro comando, outra ideia, Ganso jogando como camisa 10 clássico, perto dos atacantes, etc. E o Fluminense tentando se defender melhor, hoje não perdeu. É possível que o Mano encontre uma forma de enquadrar o resultado de hoje como uma boa notícia. O Mateuzinho faz a jogada, o Fábio faz a defesa, né? Não é ele que conclui a primeira bola, mas ele fez toda a jogada, né? E ele pega o rebote do Fábio para marcar o gol do Criciúma. Bom jogador o Mateuzinho. E aí o sobrenome do jogador também é muito bom, né? Qual que é? Elias. Da família. Cauã Elias vai fazer o gol de empate. O Fluminense sem o Germancano. Suspenso dessa vez. No outro jogo ele tinha ido pro banco por decisão do Mano Menezes, né? Mas é um Fluminense agora no compasso de espera, né? O André já tá em campo. Se é que ele não vai pro Fulham, que tá de olho no volante, no importante volante do Fluminense. E tem o Thiago Silva para chegar nesse time também, que pode mudar um pouco a cara da defesa, né? O Mano falou que no último jogo o Cano ficou fora porque ele não tinha condição de jogar. E aí, mesmo no banco, o Cano tomou o cartão amarelo. E aí ele ficou suspenso tomando o cartão no banco. O Cauã Elias que entrou é daqueles jogadores que, junto com o John Kennedy e Alexander, foram afastados por indisciplina, né? Aquela história de hotel, de festa, etc e tal, ainda nos tempos do Diniz, mas é um menino que volta, tenta ganhar o seu espaço dentro dessas ausências. O Arias continua fora na Copa América, o Cano estava suspenso e ele entrou e marcou um importante gol. O Fluminense tem gente para voltar, tem os lesionados, tem os convocados, tem os que estão bidados, né, os da janela de transferências. Mas assim, o que me parece é que o Fluminense não sofre de falta de material humano, né? O Fluminense tem material humano ainda disponível. O Fluminense tem um grande baque a essa altura, que é técnico, que é mental, é muito mental, que é de falta de confiança, e o Mano vai tentar encontrar o seu caminho com um grupo que não foi ele que montou. Mas olha isso, é o primeiro ponto como visitante no Campeonato Brasileiro. O aproveitamento de 4%, 3 gols marcados, 13 sofridos, 7 derrotas, 1 empate.
Mas, André, é uma campanha terrível, né? Mas chutou mais a gol. Foram 18 chutes a gol contra 13 do Criciúma. Efetivamente no gol, 10-4. E teve 60% de posse de bola. É o Fluminense tentando sair da lanterna, mas não está conseguindo. Não dá para esperar que a mudança na maneira de jogar seja compreendida e executada pelos jogadores automaticamente. Chegou outro técnico, não vamos jogar assim agora, tá bom. Só que o Fluminense não tem tempo. Nenhum time que está na situação do Fluminense, ali perto, zona de rebaixamento e tal, tem tempo. Não tem. O campeonato não espera ninguém, né? As dificuldades são imensas dentro de casa, fora de casa. O Fluminense perdeu no Maracanã, perdeu fora. Hoje ia perder, empatou no final. O quanto antes essa nova maneira de jogar, que explica o fato do Diniz ter sido demitido, porque se era para jogar daquela forma, ainda que ele seja, né, dono de um trabalho autoral, mas só faz sentido interromper o trabalho para fazer o Fluminense jogar de uma maneira bastante diferente, com o mesmo elenco, com o mesmo grupo de jogadores. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Tomara que hoje seja tenha sido o início de uma resposta. Eu fiquei pensando, qual será o próximo time do Fernando Diniz, né? Quem vai contratá-lo? No meio da temporada é difícil, né? O Inter, por exemplo, não sei. A questão mais do que qual vai ser o próximo time, a questão é quando ele vai querer voltar a trabalhar. Né? Se ele quiser voltar a trabalhar esse ano ainda, certamente já existem times grandes procurando técnico e existirão outros nos próximos meses, não tenha dúvida disso. Se ele quiser trabalhar a partir da próxima temporada, aí ele vai escolher um melhor projeto numa outra etapa. Mas se ele quiser antecipar, ele foi viajar com a família, se ele quiser antecipar, já existe time grande à procura e existirão outros em breve, já. É que é difícil imaginar o Diniz num projeto de salvação do rebaixamento, né? Era uma realidade dele, né? Pegou o Vasco na Série B, Santos para salvar, depois do título da América, talvez tenha mudado um pouco essa figura. 1h03 da manhã, estamos de volta com troca de passes para falar do empate entre Criciúma e Fluminense. Hoje a nossa equipe que participou da transmissão foi formada por Júlio Oliveira, Paulo César Vasconcelos e Ramon, e eles trazem os detalhes pra gente. Fala, Júlio! Diniz, boa noite a você, ao Alex, também ao Mansur, amigos que acompanham o Troca de Passes. Estamos aqui para contar um pouquinho do que foi um para o Criciúma, um também para o Fluminense, com Ramon Mota e também com Paulo César Vasconcelos. Fluminense conquistando aí, né, o primeiro ponto como visitante neste 8º jogo como visitante do tricolor carioca, empatando com a equipe do Criciúma. A gente vai ter a imagem dos melhores momentos, até para falar um pouquinho, né, Ramon, PC, desse novo Fluminense que está sendo construído com o Mano Menezes. Boa noite, Ramon. Boa noite, PC. Boa noite, Júlio, Ramon, turma do Troca. Um Fluminense que terá agora 10 dias de treinamento até a partida contra o Cuiabá e que hoje viveu situações distintas. Na primeira fase, o Criciúma teve mais domínio do jogo. No segundo tempo, os 6 primeiros minutos foram de presença marcante do Fluminense, mas aí sofreu o gol do Criciúma, né, Ramon? Exatamente, né? O Tencati, ele mexe no seu time, ele tira os jogadores de velocidade que estavam dando profundidade do seu time e chama o Fluminense para o seu campo, né? A entrada do Marquinhos Gabriel e do Éder fez com que o time perdesse essa velocidade, essa profundidade. A gente até falou na transmissão aqui, ele tirou o Mateuzinho e teve que ter colocado o Alano, que era um jogador que daria continuidade nessa profundidade e nessa velocidade, né? E por um outro lado, né, PC, Júlio, o Fluminense, a entrada do Esquerdinho no lugar do Diogo Barbosa, que saiu por lesão, e a entrada do Cauã Elias no lugar do John Kennedy propiciou mais mobilidade, mais velocidade, né? E o gol sai exatamente desses dois jogadores, o Esquerdinho fazendo uma jogada pelo lado esquerdo com a finalização do Cauã Elias. Um gol do Fluminense, um gol de Xerém. Exatamente. E o mais interessante, amigos do Troca, esse foi o jogo de número 150 de Cláudio Tencati à frente do Criciúma. Esse foi o 3º jogo de Mano Menezes treinando o Fluminense. Agora, Ramon e PC, enquanto a gente ainda vê aí os melhores momentos, né, da partida, um para o Criciúma, um também para o Fluminense, é claro que o torcedor do Fluminense está muito mais preocupado com ali aquele número mágico, né, de 8 pontos até aqui, lanterna na competição, e o Mano em recuperar essa equipe. O quanto ainda vai precisar ter de paciência esse torcedor do Fluminense nessa reconstrução da equipe com o Mano Menezes, até poder imaginar numa pontuação muito mais significativa?
Assim, esses 10 dias que o Mano vai ter agora pela frente vai ajustar muito a equipe, né? Tem que tirar aquela coisa daquele dinizismo no EPC, aquele jeito, estilo de jogar, por mais que hoje, em alguns momentos, o dinizismo apareceu e fez o Fluminense jogar, né? Era um campo pesado, era um campo difícil, choveu, estava muito complicado de você fazer esse jogo associativo, um jogo rápido. Mas o Mano agora vai ter esses 10 dias para botar essa forma do Mano de jogar. O Mano é um treinador que joga em transição, gosta do time leve, velocidade. Por isso eu acredito que a partir de agora, com esses 10 dias de treinamento, ele colocando, às vezes, o Cauã Elias para jogar, dando mais leveza e mobilidade do time, o time pode crescer e pode ganhar confiança para a sequência da temporada. Após essa fase de treinamento, acredito que teremos uma equipe com um perfil mais próximo àquilo que o Mano Menezes pensa para uma equipe de futebol. O Fluminense continua numa situação aflitiva para o seu torcedor e esse é o momento que você tem que combinar serenidade com trabalho. É isso, Diniz. O Mano vai ter esses 10 dias, até porque folga na próxima rodada, né? O jogo adiado contra o Atlético Paranaense. E vai fazer depois, na sequência, mais um jogo fora de casa. O Fluminense enfrenta o Cuiabá, enquanto a equipe do Criciúma enfrenta o Corinthians fora na próxima rodada, né? Foi o 4º empate em casa em 8 jogos, como mandante também do Criciúma, ou seja, vai perdendo alguns pontos importantes também fora de casa. Devolvo para você. Abraço, boa sequência de programa. Valeu, Júlio. Obrigado a vocês aí pelas informações, né? A análise desse jogo do Fluminense. Então, o Fluminense volta a campo só no dia 21 de julho contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal. O jogo contra o Atlético Paranaense foi adiado porque no final de semana agora o Atlético joga pela Copa do Brasil. Faz o confronto contra o Ipiranga de Erechim, né? Os jogos dos gaúchos foram adiados na Copa do Brasil por causa das enchentes. E o Atlético Paranaense ainda joga no meio da semana, né, Mansur? Copa Sul-Americana contra o Cerro Porteño.